A depressão e os filhos de Deus. A depressão é uma experiência amarga. Certamente, entre o que existe de pior para o ser humano, ela é a pior. A prova está no fato de que o deprimido perde a vontade de continuar a viver. Muitos cristãos estão sendo vitimados em todo o mundo por esse mal. Não escapam homens, mulheres, jovens, adolescentes e até crianças. Ricos e pobres, cultos e incultos, empregados ou desempregados, ninguém está livre de cair em depressão. Quer seja cristão ou não, todos estão expostos a sofrer uma melancolia amedrontadora que atinge a alma de uma forma bastante aguda, intensa, inexplicável. Ora, se nem aqueles homens que andaram com Deus, que viram os seus extraordinários feitos, que foram instrumentos do poder divino, escaparam, como escaparemos nós dessa enfermidade da alma? A depressão causa um verdadeiro transtorno. Abate, humilha, joga no isolamento, mina as energias, perturba os pensamentos, altera o sentido da vida, tira a vontade de viver, apaga a luminosidade da existência. O cristão, quando cai nesse fundo de poço, inevitavelmente faz uma pergunta universal. Por que isto, meu Deus? Davi passou por muitos períodos de depressão. Num deles, ele escreveu, no Salmo 42, A minha alma precisa de Deus, assim como a corça suspira pelas correntes das águas. Quando me verei diante da face do Senhor? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite. A minha alma se derrama, sinto abatida dentro de mim. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? O salmista esforça-se para despertar seu espírito numa tentativa desesperada para sair daquele quadro de sofrimento da alma. Então dizia de si para si mesmo, espera em Deus, confia nele, ele é o teu auxílio. A depressão é uma realidade incontestável. Ninguém pode negar que ela está à porta da humanidade. A depressão não é coisa de gente que caiu nessa porque estava com a mente fraca. Não, ela é séria e muito real. Penso que só tem condições de penetrar o mundo de uma pessoa deprimida quem já passou pela mesma situação. Caso contrário, qualquer palavra dita será apenas palavra. Meras palavras. Outro dia encontrei-me com um irmão que não via há muito tempo. Após as saudações iniciais, ele me disse, pastor, eu passei por uma situação tão difícil que nunca pensei que existisse tal coisa. Eu achei que podia ter sido algum problema de família, como desemprego, problemas com filhos, ou alguma outra coisa comum em nossos dias. Mas ele continuou, eu caí numa depressão tão profunda que eu não sei dizer como eu saí com vida. Pastor, é um negócio estranho, um horror. O apóstolo Pedro escreveu para uma igreja deprimida, fez referências a um fogo ardente, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Está em 1 Pedro 4, versículo 12. É isso, a depressão é como um fogo, como uma coisa extraordinária acontecendo dentro de nós. E essa coisa extraordinária, fora de ordem, inexplicável, é que faz com que o deprimido entre naquele estado de anormalidade. Ele sente dentro de si uma coisa estranha, mas não sabe explicar com precisão. Ele quer saber a causa de toda aquela tristeza, mas não tem como. A tristeza desce sobre sua alma como uma avalanche de neve, como um redemoinho nas águas, como as ondas irreversíveis de uma pororoca. Vai consumindo tudo. Quem está com depressão, o que faz é pensar, e pensa muito. Só que se perde em seus muitos pensamentos. É como se ele caminhasse por um corredor e se perdesse nos labirintos laterais na tentativa de encontrar sempre uma coisa nova para poder sair daquele lugar. A situação se complica mais ainda quando fala a alguém pelo que está passando e percebe que as pessoas não entendem. Quando alguém lhe fala, até para encorajá-lo, enfada-se, desgosta-se, torna-se arredio, busca o seu esconderijo imaginário. Ele foge. Ele quer libertar-se daquele tormento. Então, se angustia, desespera-se e lá vem mais tristeza. Tristeza, muita tristeza. O drama de Jeremias. Eu sou o homem que viu a aflição e sabe o que é sofrer os golpes da ira de Deus. Ele me levou para a escuridão e me fez andar por caminhos sem luz,
Com sua mão me abateu muitas vezes o dia inteiro. Deus fez envelhecer a minha carne e a minha pele e quebrou os meus ossos. Em volta de mim, Ele construiu um muro de sofrimento e amargura. Ele me fez morar na escuridão como se eu estivesse morto há muito tempo. Deus me amarrou com pesadas correntes. Estou na prisão e não posso escapar. Grito pedindo socorro, mas Ele não quer ouvir a minha oração. Não posso seguir em frente, pois com grandes blocos de pedra Ele fechou o meu caminho. Já não sei mais o que é paz e me esqueci do que é felicidade. Eu me lembro da minha tristeza e solidão, das amarguras e dos sofrimentos. Penso sempre nisso e fico abatido. Eis o testemunho inspirado de um profeta de Deus. Toda vez que quisermos saber o que é depressão, basta lermos o relato de Jeremias. Ele foi um dos que conheceu a depressão bem de perto. Note as palavras usadas por ele para descrevê-la: aflição, sofrimento, ferido pelos golpes da ira de Deus, habitação escura, caminho sem luz, convivência diária com o abatimento e a apatia, sem vigor, sem força física, aparência assustadora, músculos doloridos, vida encarcerada, sem força para se locomover, cercado por muros de amargura, mais morto do que vivo, prisioneiro de uma cela solitária, alma encarcerada, sem esperança, torturado pelos pensamentos do passado, grito de desespero, sem ninguém para entendê-lo e solidarizar-se com ele. Até mesmo a voz de quem mais desejava escutar, a voz de Deus, estava em silêncio. A sensação era de que o seu caminho estava totalmente fechado por paredões levantados em todos os lados. A paz, que dá aquela sensação de leveza e tranquilidade, não havia em seu espírito. O seu sofrimento o impedia sequer de lembrar de um momento de felicidade. Trazia na mente um fardo de muita tristeza e solidão. A vida amarga triturava o seu ser, causando-lhe muita angústia. E o abatimento físico e espiritual era como uma sombra que não lhe saía de perto. É interessante conhecermos rapidamente um pouco da vida de Jeremias. Deus o chamou para uma missão profética quando era menino. Foi consagrado pelo próprio Deus para servir-lhe diretamente quando ainda estava no ventre materno. No entanto, com todo esse privilégio espiritual, Jeremias passou pela dura experiência da depressão e sentiu na alma o que muitos filhos de Deus, em muitos lugares do mundo, nesta mesma hora, estão passando.